Olá a todos, eu sou o Oi Fabumim, Fatumbi, Marco Rodrigues, e estamos aqui mais uma vez na Dandeu Produções para falar de um tema muito importante dentro da nossa religião. Também quero agradecer um amigo e um parceiro, a gente se vê pouco, mas o carinho e a amizade é eterna. É o Alabê Elton, que está aí com esse fundo musical. Peço também a todos que, se possível, assinar nossos vídeos aí, dar o sininho, dar o ok, para também receber as notificações. O tema que eu vou falar hoje é qual a importância da religião em nossa vida. Existe uma questão que sempre me perseguiu e talvez aconteça o mesmo com outras pessoas que estejam preocupadas com a religiosidade em si. Aquelas que devem estar presentes nas pessoas que praticam uma religião. Essa questão é a capacidade que deve ter um crente de qualquer religião em poder responder uma pergunta muito simples. Talvez a coisa mais elementar que é: o que ela faz dentro da religião? Qual a finalidade dela na religião? O que a religião traz para a sua vida? Como a religião se incorpora na sua rotina diária? Qual o benefício de ter uma religião? Parece uma coisa simples de ser respondida por uma pessoa que se diz seguidores ou crente de uma religião, principalmente quando essa pessoa tem o objetivo de explicar a outra pessoa que não faça parte dessa mesma religião. Não se trata de proselitismo. Um crente tem que ter a capacidade de motivar ou explicar as suas motivações para um não crente, não com a intenção de converter ou outra a adotar a sua religião, mas, pelo menos, é conseguir explicar os seus motivos nessa religião. Penso que seja muito normal a uma pessoa que está dentro de uma religião ter a capacidade de se expressar sobre os motivos que levaram a estar lá e que benefício essa religião traz à sua vida, de uma maneira que não só a pessoa pode explicar sua opção, como também é convencer outras desse caminho. Não considero que essa seja uma questão culta, acadêmica ou teórica. Pelo contrário, acredito que estamos lidando com questões mais simples que uma pessoa religiosa pode se confrontar. A minha decepção é observar que isso é algo muito simples quando lidamos com outro tipo de religião. Mas, quando estamos lidando com a nossa religião, isso se torna, entre algumas pessoas, complicado de responder, deixando de lado a boa vontade e simpatia e se concentrando na argumentação em si. Eu até hoje ouvi pouco, raríssimas pessoas que podiam se explicar sem cair em lugar nenhum. Frase decorada que não convencia nem a eles mesmos do que estavam fazendo. Por exemplo, quando a resposta depois de uma pergunta, um questionamento, existe um grande silêncio, uma expressão que o olhar é profundo e perdido. Resulta em uma frase como: eu amo meu orixá, é tudo para mim, ele que me dá é o caminho, e etc. Nada de errado com essa manifestação de fé e carinho, muito apropriado a uma religião que, iniciativamente, onde o orixá deve desempenhar um papel muito exemplar no imaginário
desses seguidores, mas de forma nenhuma servirá para explicar a alguém o motivo daquilo tudo, ou convencer a si mesmo do que está realizando dentro da religião. O mais comum é a velha definição de que ele está ali para ter uma evolução espiritual. Mas prosseguimos com mais perguntas sobre o mesmo tema. Não se consegue que a pessoa defina com clareza o que está essa evolução espiritual para ela. Responder à primeira pergunta sobre um assunto exige muito pouco de conhecimento e muito serve como resposta, até mesmo uma embromação. Mas responderam 3 ou 4 perguntas suscetíveis sobre o mesmo assunto aprofundado, o tema exige saber de fato o que se está falando. Assim, me transtorna um pouco ver tanta fé nas pessoas, se dedicando dia e noite a uma religião sem que eu pudesse perceber, elas sabiam o que estavam fazendo ali. Atenção de novo, isso não pode ser um paradigma. Não podemos dizer que é complicado demais para as pessoas sem cultura ou formação como as que eram ainda são encontradas. É como um passar dos anos tem mudado muito isso. Isso é apenas estereotipo, é preconceituoso, é uma simplificações grosseiras para justificar o comportamento inexplicável. Outras religiões são uma população equivalente em termos de classe social, educação. E esses têm um domínio muito grande sobre sua religiosidade e também de sua teologia. Você pode estar imaginando, e daí? Qual o significado de se saber definir isso em palavras, se o que é o que está no coração? Claro, essa é uma boa fuga para essa questão, mas fosse assim mesmo, só uma questão de se expressar oralmente, eu tenho certeza que a gente não veria tanta gente deixando nossa religião para se transformar em outra, deixando anos de dedicação para trás, sem significado nenhum, e acreditando de fato que na igreja conseguirá se encontrar com Deus. Como já ouvi e li o relato de muitos, é sério, não estou exagerando. Não estava buscando definições acadêmicas ou formas de... Estava buscando apenas uma explicação que me convencesse do fato. É mais convencer com várias pessoas. Eu conversei com várias pessoas para entender como era a vida religiosa delas depois de sua iniciação. O mesmo para aqueles que não iniciados e que apenas frequentavam um terreiro. Para meu espanto, foram a presença em obrigações e aquilo que era sempre um grande vazio interior. Veja, estar presente em uma obrigação ou no seu terreiro fazendo tarefas não significa necessariamente que você está tendo uma vida religiosa. Existe muita religião que vive enclausurada em igreja e conventos, mas o trabalho é apenas uma necessidade em relação à vida em comunidade. Elas dedicam muito do seu tempo e religiosidade às pessoas ou o coletivo, mas o que espera obter? Como já disse, a resposta simples, sincera, com reflexão e envolvimento da alma, daquelas pessoas com a religião que ela adotou. Que fosse uma coisa tão simples e natural e ao mesmo tempo colocasse de coração e com a verdade nele.
que dessa é o que eu vi, a vontade de também participar daquela vida, crença religiosa. Desculpe, gente. Ir ao seu centro, ao seu terreiro, ao seu axé, isso não quer dizer que você cumpriu a obrigação com o seu orixá. Você tem um dever aonde você nasceu. Você não tem obrigação. A obrigação é com o seu orixá. Essa é a sua verdadeira obrigação. É alinhar o seu destino. Essa é outra obrigação sua. O que me permite compartilhar uma visão otimista da religião é tomando as pessoas em seres humanos melhores. Mas por que essa decepção? A falta de orientação religiosa. Olha, muitos motivos existem. O primeiro deles, sem dúvida, é a falta de informação religiosa. Pessoas muito novas e à frente e responsáveis por conduzir, se denominam sacerdote de uma religião sem ao menos terem uma condução consistente que justifique o emprego do termo. Seja o de sacerdote, seja o de religião. Não estou aqui me referindo a uma situação sacerdotal, e sim ao ensinamento para que possa responder a pergunta e que essas pessoas também possam ter responsabilidade com o seu próximo. Todo sacerdote tem por obrigação encaminhar as pessoas a um bom caminho, dentro de um caminho de verdade, que ela encontre o seu eu interior, que ela entenda que ela tem mal e boas condutas, que ela é verdadeira e é mentirosa. Como odia a divisão do mundo. Então essa é a divisão do ser humano que tem dentro da gente. A gente mata, mas salva. A gente rouba, mas também produz. Então, além disso, apesar de nossos inúmeros esforços em caracterizar de forma diferente nossa religião, está hoje muito mais para uma religião mágica ou uma prática religiosa do que uma religião. É isso que eu disse acima. Como a religião é sua propriedade, são os ritos e litúrgicos. Esse tema domina a forma e a preocupação das pessoas. Só o rito importa, só a forma é fazer melhor do que o outro. E saber mais rito ou segredos litúrgicos, transformando cada vez mais o ego das pessoas. A qualificação de algumas pessoas no culto virou apenas o seu domínio por rito e religiosidade e favorecimento próprio. Ora financeiro, ora de favores. O dia a dia é dominado pela prática mágica para obtenção de favores, para a correção de erros sem um questionamento do mérito de que pede ou da moral do que é feito. Uma pergunta muito simples: por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que me iniciar? Por que eu tenho que executar esse ebó? Por que eu tenho que dar esse adimum? Por que eu tenho que tomar bori? São perguntas que não pode ficar sem resposta. Esse assunto, o da prática mágica, a ética, na maior parte das vezes, é da ritualisticamente falando. É o que domina qualquer conversa em um envolvimento ou a prática religiosa. Então as pessoas se gabam de ter acertado. Eu fiz o ebó para uma pessoa e aí funcionou. E na sua grande maioria, ou não chega nem a isso. O grande dever de um sacerdote também é direcionar a pessoa para o seu próprio destino. Isso sim, isso é um grande sacerdote.
Porque se a pessoa está dentro do seu destino, ela será uma pessoa feliz, mesmo morando numa casinha de sapê. Dessa maneira, a religião que existe e a qual se baseia na matriz africana se perde e é esquecida. Os conceitos religiosos, a teologia ou mesmo as coisas mais simples, como eu iniciei, qual o sentido para isso na vida das pessoas? Quem inicia outras pessoas, o que estão pensando, o que estão fazendo ou trazendo para elas? Essa pessoa que os segue são apenas fragmentos, não ligados, que não dito como brevidade. Sempre, mas no sentido de mostrar que existe um fundamento maior por trás de tudo. A religião de fato, mas que ela nunca explica, não saber o que falar, servindo apenas como isca ou como um elemento para despertar a curiosidade das pessoas. O que nós vemos hoje são especialistas em festa, em xirê, de boas roupas, coisas chique, bonita, e que no fundo, esse é o fim, do grande axé. As pessoas entram em busca desse conhecimento que nunca vem. Elas abandonam a religião porque racionalmente reconhecido que essa religião tira dela muito mais do que dá. Como todas as religiões. A grande responsabilidade por isso é a própria forma dos referidos, completamente voltada para o rito e o ganho pessoal através da prática da religião. A preocupação por criar essa orientação religiosa, de fato, não existe, como a gente diz, que só se pode dar aquilo que recebeu. Eles pouco têm a dar. Os que se incomodam com isso acabam usando os conhecimentos que adquiriram de outras religiões. Essa pessoa então é ter nenhuma religião ou vínculo com sua própria religião. Além disso, a prática mágica, indiscriminada e sem ética e moral, é que visa o seu ganho financeiro próprio. Acaba retirando dela o sentido da ética moral, que qualquer religião deve ter. Então, quando você, em vez de resolver um problema com uma pessoa, é melhor fazer um feitiço. Em vez de resolver um problema amoroso, é melhor fazer um ebó de amarração. Por outro lado, a pessoa não tem a menor necessidade de se executar um ebó, mas tem que ser feito porque precisa ter a parte financeira assegurada. Às vezes a pessoa, o cliente, o filho de santo, só quer ouvir um conselho para a pessoa poder encaminhar. Lembre-se de uma coisa muito importante, que eu já até disse anteriormente. O ebó, quando se joga, é tanto para manter o positivo como para retirar o negativo, o ibi e o irê. Então, como essa pessoa vai pregar, ensinar ou cobrar algo de seus seguidores, se a sua prática diária está envolvida em fins que são completamente não éticos? Mas muito pode ser levantar contra as palavras e dizer que nem todos são assim. É verdade. E não me refiro a todos, mas lembramos que tem quem foi pinto, hoje é galo. E amanhã fará um pinto. Então, eu fui um pinto. Hoje eu sou um galo. E já fiz mais de 450 pintos. Dos quais nem 1% entendeu o verdadeiro eu interior para encontrar Orumilá ou o seu orixá. Da mesma forma que Cristo disse que onde está uma pedra, lá estarei, a pedra somos nós.
não é uma igreja, não é um templo, não é um barracão. O barracão serve para isso, para nos aconselharmos, fazer nossas obrigações, cumprir com nossos deveres. Mas o orixá, de verdade, está dentro da gente. A geografia religiosa explica muito simplesmente isso. Nós acreditamos naquilo que nós vemos. O Ibá do orixá está lá. Então nós acreditamos que o orixá está ali. Mas se nós retirarmos o Ibá, aí ele para de existir na sua vida. Então, com tudo isso, os simples feiticeiros, que eu já disse anteriormente aí, é que sua prática mágica e litúrgica tem em si uma base ética, que ela não existe. É raramente isso. Como em tudo existe exceção, vamos aceitar que existem grupos, mas mesmo para esses grupos, as afirmações principais se sustentam. A falta de orientação de base religiosa, a valorização da prática mágica e litúrgica. É isso que eu disse acima. Então, se nós formos pinto, se nós somos Iaô, vamos se tornar um sacerdote ou uma sacerdotisa. Mas nós vamos produzir pinto, que são os Iaô. Então, eles têm que se tornar um galo, para dar continuidade à nossa cultura. Em todos os axé de diversas nações, vou citar alguns exemplos, como Queto, Efon, Angola, Nagô, Jeje, Ifá. Então, nenhum dessas nações tem uma forma exata de nenhum ritual. Todas essas casas fazem diferente das outras. Isso não quer dizer que esteja errado, de maneira nenhuma. Mas eu quero que vocês entendam que quando o Luminar diz que quando me iniciei a mim mesmo, são essas diferenças que tem. Elas são diferentes devido ao entendimento de cada uma. E isso é o mais importante, porque elas praticam de forma que elas entendem. Quando eu ensino lá no meu curso, o Oráculo, e as pessoas dizem assim, mas eu só fiz um vídeo curto de jogo, mas é porque vocês têm que ter um jeito de vocês jogarem. O que é explicado é a base. E é vocês que têm que desenvolver isso, é como acontece em todos os axés. A realidade é que, apesar de ser uma tradição de uma religião, de fato, de os seus títulos terem algumas noções disso, eles se autodenominaram religiosos. E a formação religiosa é de maneira a sua capacidade de transmitir a religiosidade para outros. É igualmente nula. O que eles transmitem são ordem comum, bom senso, baseado em conveniência própria e de conceitos religiosos que aprende de outras religiões, basicamente a católica e o espiritismo, como Allan Kardec. É que no fundo vira mais um sincretismo, porque se junta com alguns conceitos que eles aprendem, a religião africana. A vida religiosa de um praticante, então, é dominada pela ritualística e submissão e hierárquica, com pouco ou nenhuma orientação religiosa. E sempre é assim. O que é isso? Você está muito novo para saber, não chegou sua hora. Vou responder essa pergunta. A hora é agora. Fazemos hoje para colher amanhã. Então a hora é agora. Sua dedicação e
dominada pela participação em obrigações próprias de outros ou coletivamente, onde o seu papel varia de nenhum a algum. Toda iniciativa ritual em um terreiro é dominada por poucos, um ou dois, na maioria das vezes, cabendo aos demais o papel de figurante ou coro. A rotina religiosa é repleta de festejo, que cria assim um direcionamento estético vaidoso para a apresentação de nossa, uma vez que não tem ela um papel ou não é consumado o seu tempo em reflexão religiosa. Essa pessoa passa a dedicar o seu tempo ao culto do seu ego e da sua vaidade que faz.